Prazer, viu? Prazer estar com vocês aí. Primeiro, agradecer o convite. E estamos aí, né, para a gente conversar um pouco sobre uma parte muito significativa para qualquer investimento missionário na África. Se a gente não pensar nisso primeiro, a gente tem grande chance de cometer alguns errinhos aí que já se cometem aí nos últimos anos em missões, né? Que é a questão da contextualização. Vamos falar sobre isso. Exato. Esse tema ficou para o penúltimo tema. Na verdade, é o último tema técnico, né, que a gente vai estar discutindo, porque muitos missionários não conseguem completar, concluir a sua missão por falta de análise de contextualização. Então, o doutor Jefferson Chagas, o pastor Jefferson Chagas, ou o amigo Jefferson Chagas, vai trazer para a gente aqui esse conteúdo e vai te alimentar dessas informações, tá bom? Então, pegue seu papel, sua caneta, o seu dispositivo eletrônico, não perca, não deixe de anotar nada, porque vai fazer falta para você no campo missionário. Meu amigo, você pode orar aí por esse momento, apresentar a Deus, e nós podemos começar, tá bom? Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo muito especial. E agradecemos aqueles que estão conosco e aqueles que também assistirão futuramente esta conversa aqui. O nosso pedido, Senhor, é que realmente a tua igreja compreenda a necessidade de entender, né, que Brasil não é África, que o contexto nosso, o contexto ocidental, não tem, existem semelhanças, mas existem muitas diferenças. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos, Senhor Deus, a ter a excelência para o desenvolvimento comunitário cristão, para o evangelismo, para o discipulado, para a plantio de igrejas, seja qual for a ação a qual a gente vai fazer no continente africano. Embora seja muito diverso culturalmente, mas de uma forma geral, chamamos aqui contexto africano. Abençoa, Senhor Deus, esse tempo. Abençoa cada um, a mente de cada um, que a gente possa refletir nas melhores formas de glorificar o teu nome naquele continente tão lindo, que é o continente africano. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bom, eu sou o Jefferson e nós temos caminhado por alguns continentes nesses anos que Deus tem nos dado em missões. A África tem sido alvo de nossos projetos missionários, não só a África negra, né, a África subsaariana, como também o norte da África, né? Não vamos esquecer que nós temos aí várias Áfricas, mas nós vamos fazer aí alguns comentários considerando o bloco contexto africano. É bom lembrar que quando nós pegamos um país, eu vou falar do Senegal, que é o país onde nós servimos, foi o primeiro campo missionário nosso, foi o primeiro campo onde a gente fez um monte de besteira, depois aprendeu para não fazer mais, né? Na caminhada missionária é assim, né? A gente comete aqueles erros, a gente aprende, a gente estuda, a gente aperfeiçoa, e aí a gente vai aprendendo, porque tudo é para honra e glória do Senhor Jesus, e essa é a proposta nossa, né? Obedecer ao ID e se preparar para isso. E a África, eu me lembro do Senegal, né, quando você olha o país, é um país pequeno, mas com mais de 40 grupos étnicos. Nós estamos falando aí de 40 Senegals diferentes, né? Então, imagina a maneira como Deus olha a África. Ela olha a África com os seus 50 e poucos países, né? Agora, quando Deus olha o continente africano, né, baseado em Mateus 28, e discipulai as etnias, né? Quando nós traduzimos direto para do grego direto para a língua portuguesa, é o que a gente se encaixa bem, né? Então você vai e discipula entre as etnias que existem, né? Então o Senegal não é uma etnia, o Senegal é um país, né? Costa do Marfim não é uma etnia, é um país. Agora, dentro desses países existem os grupos étnicos. Alguns grupos, eles são não alcançados. Alguns grupos são chamados de grupos de fronteiras, ou seja, 0,01% de crentes para menos.
ou seja, a quantidade de cristãos nesses locais não é suficiente para a igreja crescer e se estabelecer, né, no seu plantio, na multiplicação de igrejas, né? Então, temos que pensar que nós temos Áfricas, onde o evangelho já está ali numa quantidade já avançada, já tem muitos cristãos, e a gente já tem a África, como a Nigéria, por exemplo, que já é considerada um dos grandes berços de envio de missionários para todo o mundo, né? Então, nós temos aí uma África bem diversificada, né? Existe o norte da África, a África branca, assim chamada, né, de maioria muçulmana, né? Mas também tem a África subsaariana, bem próximozinho do deserto do Saara, Senegal, Mali, o Níger, né? E ali você, Burkina Faso, e ali você tem também um cinturão de maioria muçulmana, né? Então, a gente observa as religiões africanas, a gente observa as diferenças culturais. Então, a África é um mosaico religioso, é um mosaico cultural, com os seus problemas sociais e também com os seus problemas teológicos, né? Então, é importante a gente sempre ter isso aí em mente. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre a comunicação do evangelho num contexto africano. A gente vai aplicar baseado um pouco naquilo que a gente entende sobre o contexto africano, né? Eu tenho PhD na área de World Christian Studies, estudo do cristianismo mundial, e nesse PhD nós focamos como desenvolver, né, teologia. Importante que eu queria deixar claro aqui, a palavra teologia, nós estamos falando quando a gente fala em evangelismo, quando a gente fala em discipulado, quando a gente fala em estudar a palavra de Deus, é isso que a gente está dizendo, tá? Então, não é algo que a gente está fazendo para fazer teologia para anjo, onde você não... um negócio abstrato. Então, quando eu falar aqui em fazer teologia, em desenvolver teologia, quero que cada um entenda exatamente o que eu quero dizer aqui, né? O que eu estou falando aqui. Então, eu tenho um PowerPoint, eu tenho um material que eu queria ir falando com vocês e disponibilizando, a gente vai bater um papo. Eu vou pedir para o pastor Marcelo me ajudar para que a gente possa trabalhar isso aí. Então, esse é o nosso tema, comunicação intercultural do evangelho dentro do contexto africano, né? Então, vocês vão ver aí a minha foto, em que eu estou aí, lá bem, aí no tempo ainda que, eu até brinco, né? 40 quilos atrás, né? A gente está aí trabalhando num projeto no Senegal. Nós desenvolvemos um projeto chamado O Vivant, Água Viva. Esse projeto, ele era um projeto simples, baseado em João capítulo 4, em que Deus deu um projeto para nós. Ainda éramos novos, foi o primeiro campo missionário, muitas histórias legais, muita coisa, sabe? Sabe aquelas coisas que tem na televisão, que fazem as filmagens lá do filme ou da série, depois aparece lá as coisas que não deram certo, né? Então, se fosse fazer uma pegadinha, não, uma pegadinha não, uma retrospectiva das coisas que não deram certo, também é muito interessante, né? Para a gente que está um pouco mais no campo missionário, é muito bom a gente compartilhar essas coisas, porque para quem está chegando, para quem está no campo, é legal ouvir. A gente sempre vai aos púlpitos contar coisas maravilhosas, mas existem situações também que a gente erra, que a gente precisa aprender. E aí, uma das coisas que eu aprendi bastante na África, no contexto do Senegal, mas andando por outras partes da África, eu vi que é muito semelhante à hospitalidade, né? Eles são experts em hospitalidade. Eu me lembro que nessa vila muçulmana, que nós desenvolvemos um projeto de água, esse poço, por exemplo, se você olhar a água, você vai ver aí a qualidade turva da água, né? No início, eu gastava bastante dinheiro com kits de análise de coliformes fecais, né? Aqueles bichinhos que tem lá, né, no cocô dos seres humanos e dos animais, né? E aí, com o tempo, a gente foi vendo que essas bactérias, elas, em quase todos os poços, tinham essas bactérias. Então, eu já nem fazia mais a análise, porque já sabíamos do perfil químico da água. Minha primeira formação é engenharia química. Então, eu peguei essa minha formação, entreguei para o Senhor Jesus e falei, ó, Senhor, eu não estou largando... Sabe aquela história de largar tudo para o Evangelho? Não larguei tudo para o Evangelho, não.
tem umas ideologias, umas ideias diferentes, a gente larga, porque é chamada, a gente, né, pega aquilo que Deus nos deu e a gente aplica para a glória de Deus. Então, seja qual for a sua habilidade, a África, ela diz assim, bem-vindo, né? Bem-vindo e nos ajude. Então, há espaço para tudo dentro desse continente. E aí, nós trabalhamos aí com a parte de análise de água. E aí, nós ajudávamos as pessoas a purificar essa água e também a depois fechar o poço, deixar bem arrumadinho para os animais não entrarem, ensinar as crianças, as mães, que são as detentoras da água, que vão buscar água, né, todos os dias, né? Então, essa questão de educação sanitária, ensiná-los a proteger a água, colocar um filtro dentro de cada casa, usar métodos locais para purificação da água, como o SODIS, por exemplo, Solar Water Disinfection, né, em que você usa o calor, a energia solar, os raios ultravioletas do sol, você põe água numa garrafa de PET, você chacoalha ali para entrar o oxigênio, e aí você põe ali, você tem a presença do sol, a presença do oxigênio que entrou ali quando você pôs a garrafa, a água na garrafa, e você tem o calor, né? As três ações, essa sinergia, você elimina durante 6 horas de exposição ao sol, você elimina os coliformes fecais, que são os maiores problemas dos vilarejos, né? Em muitos contextos africanos. E aí você pode, ao mesmo tempo que você está olhando essas realidades sociais dentro da África, você tem a oportunidade, né? Quantas histórias lindas que não podem ser contadas ao redor do poço, né? Então, nós trabalhávamos com esse projeto. Então, nós louvamos a Deus e queremos incentivar você a investir nesses projetos, a que você pense em abençoar essas nações, as etnias africanas. Mas o que eu queria falar hoje não está tão ligado diretamente, né, ao desenvolvimento comunitário cristão. Esse é o termo que nós usamos. Então, quando nós vamos falar de África nas igrejas, nós mostramos a pobreza, nós mostramos os problemas sociais, todos os problemas que tem ali, corrupção, vários problemas. Então, isso está dentro da cadeira de desenvolvimento comunitário cristão. Por que que o cristão é importante? Desenvolvimento comunitário, os muçulmanos estão fazendo, né? Todo mundo está fazendo, mas desenvolvimento comunitário cristão tem um propósito de entender que é corpo, alma e espírito. Então, nós levamos a palavra de Deus, as ações de desenvolvimento comunitário e, intencionalmente, de forma contextual, nós pregamos a mensagem do Evangelho. Então, essa forma contextual que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? Então, se vocês olharem, tem uma frase que eu gosto muito, que é dito pelo doutor Alejandro Jodorowsky. Ele diz que entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo e o que você ouve, olha só, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Deixa eu ler de novo, ó. Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Então, eu acredito que se nós focarmos nessa expressão, a gente vai entender o seguinte, que quando nós comunicamos a mensagem, e nesse caso nós estamos falando do Evangelho, nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque o meu contexto não é o contexto do outro. Então, quando eu falo uma coisa, pode ser que eu estou achando que estou abafando, que sou o rei da cocada preta, que sou a última Coca-Cola do deserto, e aí eu acho que estou comunicando, e aquela pessoa está olhando para mim, está sorrindo para mim, está dizendo, está fazendo 5 cabeças, mas ela não entendeu nada. Por quê? Porque nós somos de contextos diferentes. Então, qual é o grande papel daqueles que vão no continente africano e para os próprios africanos, quando eles caminham de uma etnia para outra, é compreender o contexto de onde você quer desenvolver, fazer o desenvolvimento comunitário, pregar o evangelho, discipular, plantar igreja. Nós vamos chamar tudo isso de fazer teologia, tá bom? Só para vocês entenderem bem aí. Uma outra coisa que eu queria
dizer, então, é que se eu acho que estou falando e aquela pessoa acha que está entendendo aquilo que eu falei, tem um grande risco de haver aí o ruído na comunicação. Gente, uma das coisas que eu tenho mais visto nos campos missionários, nas formas de ensino, né? Pastores brasileiros que querem plantar igrejas na África, pastores brasileiros que querem dar treinamento para a formação de líderes na África. Nós não avaliamos os ruídos. Nós achamos, a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: olha, eu tenho aqui um manual, eu que escrevi esse manual, isso aqui é um curso de liderança, e esse curso eu posso dar em qualquer lugar do mundo, do jeitinho que está aqui, porque esse material ele vai arrebentar, isso aqui está dividido em ponto número 1, número 2, número 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8 e tal. Qual a garantia que o que você fez pode ser compreendido naquele outro contexto, né? Então, os ruídos estão aí. Nós temos vários exemplos. Eu já passei por várias situações no início, né? De você fazer alguma coisa e você ter ruído na comunicação. Vou dar um exemplo simples que eu cometi. Recentemente, num certo país da África, mais fechado, nós verificamos que estamos caminhando dentro de um país do norte da África e nós verificamos que havia necessidade daqueles novos crentes que eram muçulmanos, que se converteram ao Senhor Jesus, que eles precisavam ler a Bíblia. Então, qual é a primeira coisa? Estudar a Bíblia. A primeira coisa que nós pensamos, qual é? Vamos comprar Bíblia. Mas como é que eu vou comprar Bíblia se eles não são alfabetizados? Ou a alfabetização deles é funcional? Eles não leem. Ou se leem, preferem ouvir. Aí nós pensamos em preparar o quê? Em ter alguns radinhos. Existem várias organizações missionárias em que tem rádio, né, com a Bíblia ali, na língua local. E aí, naquela língua local, nós achamos uma organização em que eles tinham o Novo Testamento todo naquela língua. O Antigo ainda está em confecção, tá? Estão elaborando. Na hora, eu pensei, eu vou pegar o melhor. Qual seria o melhor? É um rádio, é um aparelhinho, em que ele tem uma bateria solar, a região é do deserto, do Saara, então, automaticamente, esse é o material ideal. Quando eu fui compartilhar com o líder local, antes de comprar, antes de procurar doadores, né, investidores no projeto, ele disse para mim, olha, eu conheço esse material, mas esse material não dá certo, esse radinho não dá certo. Por quê? Porque esse radinho não existe aqui no nosso local. Então, se alguém olhar, se a comunidade muçulmana, se algum estranho olha e vê na casa de alguém, ele vai desconfiar. Então, esse material ele não é seguro para nós. O que é seguro é um rádio que nós temos aqui, que vende em qualquer feirinha, qualquer lugarzinho vende, que nós podemos adaptar esse rádio, e aí, quando as pessoas olharem esse rádio na minha casa, vai estar funcionando, porém, tem um SD card, né, um SD card ali com o Antigo Testamento, e aí também tem, dentro do rádio, uma celulinha que você pode colocar ali na janela e vai carregar, não precisa de pilha, não precisa de energia elétrica. Ou seja, o que nós estávamos cometendo ali já era um exemplo de um ruído na comunicação, né? Estaríamos gerando problemas para eles ali. E eles estariam com um aparelho que eles também nem saberiam usar. Talvez esse aparelho, ele estaria jogado num canto ali, mas o rádio que eles sempre usam, então, já é algo habitual para eles. Então,